seguindo os nossos convidados aqui especiais, hoje a gente está com uma pessoa muito especial na minha vida, que entrou na minha vida há 32 anos atrás, né? Foi uma das primeiras clientes do meu escritório. E eu me lembro que eu conheci essa mulher sentada num evento que a gente foi, eu não me lembro, um evento de franquia. Ela estava sentadinha ali, com uma barriguinha, eu percebi que ela estava grávida. E aí nós começamos a conversar, acho que o Daniel Citron, que na época era o dono da Francap, falou, deixa eu te apresentar uma cliente, essa aqui é a Silvana, tal. Aí a gente começou a conversar, e dali, né, a gente acabou indo trabalhar e ficamos advogados ali, uma parceria durante muitos anos. E nesse trabalho, a gente acabou cada vez se conhecendo mais e ficamos muito amigas. Nossos filhos conviveram, né? Todas as férias de janeiro e de julho, eles iam para a casa da Silvana e a gente acabou criando uma amizade muito forte que continua até hoje, né? E ela tem uma história muito legal, né? Uma história que ela começou como uma empreendedora muito jovem, que é uma coisa bacana, que eu acho que ela vai contar agora para vocês, por ter iniciado, né, essa veia empreendedora com 18 anos, né? 19 anos. Então, eu acho bem bacana, que é a Silvana contar para a gente a história dela. Sil, obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo aceitar o nosso convite. Ela é super ocupada, porque hoje ela é conselheira, ela pertence em todos os grupos de mulheres empreendedoras. Então, é assim, encontrar um horário na agenda foi difícil. Mentora, conselheira, empreendedora, dona de empresa. Tudo. E foi muito, mas ela está aqui, graças a Deus, convidou. Dei prioridade. Deu prioridade, aceitou o nosso convite. Eu queria ter sido a primeira. Você falou que essa amiga é ciumenta. Uma qualidade, ela é super ciumenta. É uma qualidade que a gente não pode deixar de falar. Né? Aliás, é mal de taurina. Bom, mas e aí? Conta, Sil, conta aí tua história pra gente. Gente, bom, vocês sabem a história mais do que ninguém, né? Minhas advogadas favoritas têm uma verdadeira paixão. Só agradecer os ensinamentos que eu tive. Mas vou te falar, eu também aprendi demais com Amor aos Pedaços. Posso falar assim, Amor aos Pedaços de Shining Box foram as grandes escolas da gente. Que a gente aprendeu fazendo, né? A gente não tinha referência. Mas eu aprendi muito, eu aprendi a moderação, que a Melita é muito moderação, né? Muito mediação. Olha, posso falar, gente, contratem o melhor escritório que existe de franquia, as maiores especialistas, gente. É isso, né? A Thaís complementa a Melita, ela é mais brava, né? Ela é raposinha. Gente, ela é uma kamikaze, olha aí. Ela é a kamikaze em pessoa. Mas assim, ela te dá uma segurança, ela tem um conhecimento, eu acho que é a parceria ideal. Tenho verdadeira paixão e orgulho e respeito, acima de tudo. Eu falo isso para todo mundo, você sabe. Eu sei, é verdade. E eu sou super transparente. Eu não sou uma pessoa que falo por falar, né? Mas assim, eu acho que quando o escritório entrou na minha vida, ele me ajudou muito a construir a minha rede. Foi muito. Eu acho que quando a gente fala de humanização, eu era uma pessoa um pouco mais dura. A Melita me ensinou muito, né? E demais. Tem palavras, né? E eu acho que moldou o que eu sou até hoje, né? Na minha empresa. Eu comecei com 19 anos. Quem criou o Amor aos Pedaços foi a Ivani Calarese, contando para vocês que não sabem. Minha sócia até hoje. Eu entrei, na época eu tinha um irmão que era sócio, entrou depois de um ano que ela abriu, depois eles queriam um sócio para entrar para a segunda loja. Eu entrei, eu tinha 19 anos, eu realmente não sabia o que eu queria, mas eu sempre tive uma criação. Eu sou a quinta filha depois de 4 homens, então eu brinco que eu dei para ser errado, né? Porque é a mimada. Mas, ao mesmo tempo, o exemplo dos meus irmãos como uma família de liberdade, deles estarem se fazendo, e essa liberdade masculina, né? Eu sou, né, da velha guarda, que eu acho que me motivou a eu querer realmente empreender. Eu não sabia direito o que eu queria, eu fui
vivendo o dia a dia, descobrindo o que eu gostava daquele negócio e realmente me motivou desde pequena. Eu fiquei fazendo um teste 2 meses na loja. Quando eu tinha 18 anos, eu lembro que tinha uma gerente na loja da Ivani e do Reinaldo, ela era muito brava, e eu vivo para comer, e eu me segurava para não ficar comendo muito, porque ela me olhava feio. E eu falava que eu não queria que o meu pessoal que trabalhasse comigo olhasse do jeito que ela olhava para mim, para cliente, né? E aí começou a história. Esse meu irmão saiu depois de 10 anos, ficou eu e a minha sócia, e a gente está fazendo 43 anos. Fizemos 43 anos de empresa no dia 2 de junho, 3 planos econômicos, uma pandemia, negócios que a gente fez que também deram errado, mas eu adoro falar que eu tenho, obviamente, muito orgulho dos meus acertos, mas os meus erros me ensinaram muito, estão me ensinando até hoje. Então, acho que as pessoas evitam, só gostam de contar as suas vitórias, e eu acho que é importante a gente falar que a gente aprende com erro. Hoje a gente não é uma rede enorme, nunca tivemos essa pretensão. A gente é uma rede com 40 lojas, principalmente em São Paulo. A gente está abrindo a expansão mais forte a partir desse segundo semestre. Estamos abrindo agora mais um monte de loja. E, gente, a gente se reinventa o tempo inteiro, né? Eu tenho uma indústria onde eu fabrico os doces, então eu tenho uma franqueadora, que administra os franqueados, tenho as lojas próprias, e eu tenho uma indústria que fornece, que sempre foi muito mal visto no franchising, você ser o fornecedor exclusivo, e é a maior facilidade que eles podem ter. O meu negócio é de comida e eu sou uma das franquias que dão menos trabalho no ramo de comida, porque você não tem que preparar comida. Você abastece a loja no meu sistema uma vez por semana e você só tem que montar os produtos. E durante muito tempo, já que é sem filtro, né, o franchising ele tinha um pouco de preconceito a quem era um fornecedor. E hoje, quando eu tirei o almoxarifado da minha indústria, que eu também forneci o almoxarifado, hoje eles imploram para eu voltar com o almoxarifado para eles comprarem de um só. O que é o almoxarifado? Almoxarifado é todo o material de gráfica, descartável, o chocolate que eles têm que ralar, o coco que eles têm que comprar, as nozes. Você tem produtos de marca a gente que fornece, né? Então, a parte de papelaria de marca a gente fornece. Mas o resto, gente, eles têm que ficar fazendo compra o tempo inteiro. Desvia o foco, né? Então, eu acho que a gente é uma grande facilidade. Eu tenho uma franqueada que deixou até de ser franqueada, ela é franqueada agora de outra, também já era multifranqueada, a operação dela acabou que na época a nossa operação não funciona tão bem em prazo de alimentação. A gente descobriu, a gente ao longo do tempo foi mudando, né, a localização e tentando entender o nosso público-alvo. Poucas praças a gente está em prazo de alimentação e essa pessoa acabou saindo porque não achou lugar no shopping e ela voltou a procurar a gente. Ela tem outras franquias, ela fala: Silvana, melhor franquia que tem a sua, é a mais fácil de todas de comida. Eu fiquei muito feliz e a gente está procurando um ponto porque ela quer voltar depois de 5 anos. Porque a alimentação é uma loucura. É uma loucura. É muito difícil. E foi ela que me falou isso há uns 2 anos atrás. Eu encontrei com ela, ela falou: Silvana, eu falei, nossa, você acha a minha operação fácil? Ela falou: facílima. Perto de todas as outras que eu tenho que fazer a comida, não dá para explicar. É a melhor, e tanto que eu estou voltando. E para mim é o maior orgulho. Eu tenho muito franqueado que sai e volta. Já tive. Eu tenho franqueado de 30 anos. A gente começou, a Melita sabe, a gente começou franquia quando não existia franquia no Brasil, só o McDonald's, até o Boticário ele era uma distribuidora, e a gente foi criando os nossos manuais, a nossa inteligência, que é a base até hoje, é igualzinha, né? A gente, na época, contratou uma empresa de consultoria com o Daniel Citron, que ajudou muito a gente também, e eu falo que a gente realmente cometeu muitos erros, muitos acertos. Não existia prazo de alimentação. A gente foi começar a fazer prazo de alimentação. A segunda loja que a gente abriu, tinha banco, porque a primeira loja tinha um banquinho, porque as pessoas não iam lá e ficar sentadas comendo. Elas passavam, comiam em pé e iam embora. Não existia o sair e ir para um lugar. Gente, mudou muito.
E acho que uma marca de 43 anos, ela tem um desafio de estar sempre se reinventando sem perder a sua essência, né? E eu acho que é o maior desafio nosso. Eu acho que a concorrência aumentou, mas hoje está muito mais fácil a questão de você ter acesso às tendências. Nos primeiros 20 anos, eu e minha sócia, a gente viajava 3 vezes por ano para entender o que está acontecendo no mundo. Hoje, você não precisa mais, você tem internet, né? Você faz pesquisa, você compra tendência, né? Só para a gente entender para onde que o caminho do mundo está andando, né? E você tem N feiras pelo mundo, que você viaja uma vez, fica 5 dias, já sabe tudo. Eu lembro que você fez um lançamento de produto como se fosse um desfile de moda. Foi muito bom. Com um festival do morango. Eu não me lembro que era. Festival de morango no Leopoldo. É verdade. É verdade. Como se fosse uma Fashion Mauri Week. Júnior foi fazer. É verdade. A gente fez um desfile de bolo. É verdade. Muito legal. Então, e a gente sempre foi muito inovador. Eu brinco, né, que desde o começo, as pessoas perguntam para mim assim, nossa, agora o mercado de doce, né, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde. E eu falo, mas a gente sempre foi preocupado com a saúde. Nossa, Diet Light vocês lançaram. Sempre. Mas assim, a nossa essência é você comer a fatia que você quer. Então, você já podia cortar, você não precisa comer meio bolo, você não precisa comer 300 gramas de doce. O equilíbrio é tudo, gente. E a gente já nasceu assim. Né? A gente nasceu, as pessoas escolhendo o que elas queriam comer. Né? Então, o quanto elas podiam comer, se elas o quanto elas queriam, o quanto elas podiam. Então, a gente já viu isso há 43 anos atrás, né? Então, a gente adaptou os nossos doces ao longo desses 43 anos. Temos sem glúten, temos sem lactose, vamos fazer uma linha saudável. Mas, gente, posso contar? O que mais vende é chocolate, bolo de chocolate. As pessoas gostam. Não, que a pessoa pensa, é para comer doce? Para comer um doce, a Thaís vai é comer uma. bem, né? Para comer doce ruim? É então isso. Não como. É isso. Então eu prefiro e o equilíbrio, né? Você pode, né? Não vou comer bolo eu não preciso comer uma fatia desse tamanho, apesar de eu querer. Não, e todo dia bolo. Não, todo dia bolo não, mas assim, eu comeria todo dia fácil um cafezinho com aquele bolo de mousse branco, eu comeria. Eu comeria meio bolo daquele. Mas não precisa, né? Mas eu comeria. Às vezes, a alegria que vai te dar vai valer a pena. Depende do momento, vale. Não, eu acho que eu tô precisando. Eu acho que doce é um conforto, né? É uma alegria. É muito bom você trabalhar. Eu tava falando pra Mel, questão de você ter uma memória afetiva, que não é o doce pelo doce, né? É você lembrar que você ia com sua mãe, ou quando E passa por gerações, né? Isso não substitui, não tem preço. É que a Evinha veio falando, não tem concorrência, mas concorrência que cria memória afetiva eu não vejo mais. A memória e a vontade atual, né? Ontem eu tava num lugar e uma pessoa falou para mim, nossa, para mim, Amor aos Pedaços é São Paulo, a gente tá mais em São Paulo. Eu sou baiana e eu cheguei em São Paulo, para mim, eu tô em São Paulo há 15 anos, eu como teu bolo de morango. Outro dia eu levei numa festa, falei pra gente, isso é São Paulo. Eu até filmei o depoimento dela. Falei, ai, que legal, né? Não, memória afetiva, eu acho que a marca, ela tem um apelo. Né? Mas o apelo e a memória, ela tem que estar real e fazendo as pessoas irem hoje em dia, né? Então, você tem que estar sempre se comunicando, se reinventando. Vê hoje, por exemplo, qual é a diferença que você vê de um franqueado teu de 20 anos atrás e o de hoje? Eu acho que o franqueado há 30 anos atrás, a franquia era muito nova. E eles achavam que compravam uma franquia, você não precisava fazer nada. Ele não precisava fazer nada. Ele não precisava fazer nada. Ah, mas hoje ainda pensam. Eu acho que, eu vou falar para você que deve ter diminuído uns 80% nas conversas que eu tenho. Eu brinco que meu time de expansão vende e eu desvendo a vida inteira. Porque até hoje a última entrevista é comigo, para eu dar o ok final. E eu realmente falo que você tem que gerir o seu negócio. Porque existe um preconceito também com franquia. Não precisa saber fazer nada. Se tivesse super criatividade, eu ia abrir um negócio novo. Gente, para você ser franqueado, você também tem que ter criatividade. Hoje não existe mais franqueado atrás do balcão.
Não existe mais isso. Antigamente existia, né? Você tinha uma inflação enorme, você tinha muito volume, você tinha pouca concorrência, o mercado era muito novo, de tudo, né? O Brasil, a gente abriu a primeira franquia em 1984, 1985. A lei de franchise, acho que é de 86. 94. 94. Nossa, então a gente abriu, acho que e a ABF é de 86, 87, não tinha nem 88, ABF. Acho, então, a gente abriu nessa época, né? E a gente achava também isso, que o franqueado, porque o que se exigia e o que se necessitava no mercado era de uma pessoa que ficasse. Como que a gente começou franquia, né? Acho que é legal falar. A gente tinha muito pouca franquia no Brasil e a gente foi para os Estados Unidos fazer um estudo, porque a gente viu que a gente tinha 10 lojas próprias e a gente tinha muito, muito movimento, e a gente viu que existia um potencial muito grande da gente crescer. Obviamente, a gente não tinha capital próprio, e a gente descobriu a franquia nos Estados Unidos e a gente trouxe para cá. Foi assim que a gente começou, porque a gente achava que o dono tinha que estar na frente do negócio. Porque comida, o dono tem que estar na frente do negócio. Então, o nosso perfil era o franqueado que tinha que administrar o seu negócio, 100%. Eu acho que isso mudou também. Hoje você tem investidores que sabem gerir um time. Não sei se... Eu não tenho nenhum franqueado Eu tenho franqueado multifranqueado? Não lembro. Muito pouco. Mas eu tenho franqueado que não é o operador, é um investidor e vai super bem, porque ele sabe gerir o negócio. Então, hoje, estar à frente, você ter disponibilidade de tempo, não é o mais importante. Obviamente que você não... Antigamente, no nosso contrato de franquia, você vai lembrar... Era dedicação exclusiva e dedicação integral. exclusiva e integral. Hoje não é mais. Né? Ele pode ter outras franquias. Óbvio que a gente pede que não tenha franquias tão concorrentes. Antigamente a gente não queria franquia concorrente, assim, mesmo setor. Hoje, se tiver um café, quiser abrir, a gente não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que mudou muito. Eu acho que o franchising hoje ele é muito melhor entendido. Muito me admira você falar ainda que as pessoas acham que não tem que fazer nada. Talvez alguns desavisados e que estão ainda iludidos. Iludidos pela franqueadora. Não, mas principalmente marcas. Não estamos falando de marcas com um potencial de investimento alto, mas marcas, às vezes, micro franquias. Tem marca ainda que o franqueado não entende bem qual é o papel dele. Ele não entende. Mas aí eu acho que é muito mais um problema do franqueador do que do franqueado. Não, é lógico. O discurso de venda dele está induzindo o candidato a pensar que não precisa trabalhar. Exato. Né? Tem um monte, isso tem. Gente, às vezes eu tenho franqueado que fica 12 horas na loja e que a loja não vai para frente. Ele tem que ser gestor do negócio dele. Ele tem que ter ideias, ele tem que ser criativo. Não é a presença física que vai substituir isso. Não é só. Eu acho que tem que estar na loja, lida com comida. Óbvio que você tem que estar na loja, mas se você tem um time, se você é um investidor e o teu propósito é esse, eu já tive antigamente. Eu já tive muitos que deram errado. Ultimamente, eu só estou dando certo, só está dando certo o investidor do meu negócio. Mas você sabe, Sil, que isso é um assunto que é polêmico. Não é questão de ser polêmico, é que tem várias regras, tem marcas que foram só para, como você, que o franqueado tem que ser operador, aí eles começaram a aceitar investidor, começaram a ter problema, voltaram a exigir que o franqueado fosse operador. Você tem franquia que nasceu só com o investidor e está muito bem, obrigado. Não tem regra, né? Não, é isso que eu queria falar, não tem uma regra. Não, para ser franchising, tem que ser assim, o franqueado tem que estar não sei quanto tempo na loja. Mas não antigamente era assim, a gente colocava no contrato que ele tinha que ficar 8 horas na loja. E o franqueado for o negócio dele, ele precisa ficar na loja. Óbvio. Esse é o único ganho dele. Esse é o ganho a única dele, atividade dele. Né? Ele tem que ficar na loja. Mas assim, ele tem que sair também. Ele tem que sair da loja e ver o que está acontecendo. E a gente conhece vários multifranqueados de muito sucesso. Né? Sim. De muito sucesso. Que estão muito bem financeiramente. Que formou uma equipe maravilhosa para administrar. Eu tenho essa sorte, eu tenho isso também dentro da minha rede. Então, hoje, eu não
Não tenho mais a cláusula no meu contrato que não pode ter outras atividades. E, gente, vai dar certo, vai dar errado. Não tem regra, né? Mas você acha que esse tipo de franqueado mudou porque tua exigência mudou? Ele também te demanda mais entregas? Sim. Sim. Que eu queria entender. Eu acho que ele é mais profissional. Mais exigente, né? Ele é mais exigente. E é muito bom isso. É muito bom isso. Porque você conversa, é outro tipo de conversa não que dá você pra você tem. ter uma conversinha boba com um cara Entendeu? desse, Isso é muito bom. Não dá pra falar, o cara vai falar, pô, Silvana, você me mandou um consultor baby, não é nem consultor júnior, é baby, porque não consigo conversar, o cara não entende o que eu tô falando, né? Não dá com esses caras, não dá pra você ter uma equipe de consultoria que não entrega. Não tem como. Então, eu acho que você deixa a tua administração mais madura. Você se força, né? Você se força, você é mais exigido. O franqueador, ele tem que ser responsável, ele tem que estar... ele não tem um papel fácil, né? Ele tem que estar atualizado o tempo inteiro. Você também tá todo dia na empresa? Eu tô todo dia. E você... Eu não tô todo dia... A expansão é interna? Eu tô 3 vezes por semana na indústria junto com o escritório e 2 vezes... Porque a indústria não é em São Paulo. E 2 vezes por semana... Não é a única coisa que eu faço. É verdade, a gente já tá sabendo. Mas a maturidade também faz você administrar melhor o teu tempo, né? Eu sou uma pessoa que amo trabalhar. Eu sou workaholic, sempre fui. Já tô com 3 filhos criados, casada há 36 anos. Então, tá me sobrando tempo, gente. Também se não faz isso, vai fazer o quê, né? Uma vida trabalhando, né? E nem tem netinho ainda. Depois que tiver netinho, vai mudar. Sabe que eu não sei? Vai, um pouco muda. Um pouco muda. Mas eu acho que você, pelo menos o que eu me lembro, você sempre estava na empresa. E o dia inteiro. E também não quer dizer nada. Resolvendo tudo. Vamos lá? Uma má gestão é uma má gestão, gente. Você pode estar ou não tá. Mas eu não largo o osso. Já larguei alguma época e não me dei bem. Então, eu queria ouvir isso. Você olhando esse seu tempo de distanciamento, você voltou diferente? Completamente. Mas eu acho que eu fiquei ausente recentemente, voltei, não faz tanto tempo, e eu voltei completamente diferente. Completamente. Mas eu acho que é a idade também. Gente, a gente aprende muito. Não tem, você tem que passar por aquilo. Então, eu voltei muito diferente. Melhor, né? A gente sempre Louca tenta... igual. Olha, eu sempre falo isso para minha sócia, Ivani, que cuida, ela que criou a marca, ela que criou os doces, ela que é a criadora da marca. Eu sempre falo que a gente sempre fez, eu posso te dizer, nesses 41 anos, eu sempre fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha. Né? Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Então, os erros que eu cometi, eu tinha que ter cometido, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu tinha que passar por tudo que eu passei e vou continuar passando, gente. Não é que melhorou. Não é que eu ainda acerto 100% dos perfis de franqueado. Não, não tem como. Ninguém consegue. Né? Talvez inventem uma IA aí, por hora. Na mesma IA. Mas quem que... acertar? Ela não entende tanto de pessoas. Quer dizer, só se inventarem, né? Por enquanto, vamos acertar e vamos errar. Eu acho que faz parte do aprendizado de um empreendedor. Ninguém nasce sabendo. Você era franqueadora? Não. Mas hoje você pega um candidato que fala assim, olha, eu não vou operar. Eu tenho dinheiro e eu trabalho num banco. É um candidato para você ou não? É. Um advogado é um candidato? Tinha o preconceito de advogado, né? Nas franquias. Nossa, franqueado advogado. Eu tenho franqueado advogado. Gente, mas é assim, depende como é teu sistema de franquia, né? Não vou falar que 100% das minhas lojas dão certo e que 100% é o franqueado que era ruim. Gente, é uma junção de fatores, né? Eu acho que a gente tem que ser super transparente. Eu acho que transparência, se eu tiver que falar uma palavra, é a transparência. E eu acho que a dedicação também. Como eu sou uma rede pequena, as pessoas gostam de ver a gente, sabe? Gostam de ver a gente. Você está com conselho ainda, não? Tô. Conselho de franqueados. Tá funcionando. Quantos anos tem o seu conselho?
É que eu desfiz, mas eu já devo ter conselho, assim, não, entre indas e vindas, 25 não, anos. Você lembra que você tinha o outro lá, que era Associação de Franqueados? Foi quando eu abri o primeiro conselho. Então, eu sempre tive conselho. Eu acho que o maior desafio do franqueador, vocês não perguntaram, mas eu vou perguntar. Eu vou falar. Qual é o maior desafio do franqueador? É mostrar para o franqueado o papel do franqueador, e o papel do franqueado até hoje é o maior desafio. Então, é isso que a gente estava falando. Como o franqueado, às vezes, não entende o papel dele, a função dele no sistema. E às vezes ele quer se meter aonde não tem. E o que ele tem que fazer, ele não faz. Isso é o maior desafio. E tem o franqueador também, que tem, às vezes, um erro de entendimento. Mas eu acho que a gente não está 100% certo. É uma relação, né? Mas na relação minha com o meu marido, eu sempre tô certa. Então, é isso. Eu também sempre tô certa como franqueadora. Mas não é, gente. A gente tem que assumir os nossos erros e cada um no seu papel. Eu acho que o maior desafio até hoje é o papel do franqueado. E os conflitos que você teve, os problemas, as dificuldades que você teve no Amor aos Pedaços, como é que você encarava? Ao longo dos 40 anos, completamente diferente, né? Eu acho que às vezes eu encarei bem, às vezes eu encarei mal, gente. Eu tenho gente que fechou a loja e continuou no iFood com a minha marca vendendo outra coisa. Eu não tenho que se discutir, vocês sabem bem desse caso, né? Algumas vezes é muito. Quando um negócio dá certo, é muito mais fácil você achar quem fez dar certo. Quando tá errado, é menos você, né? E é todo mundo que é o errado, né? Então, eu já tive brigas. Eu tive muito pouca briga, né? Eu tinha essas advogadas. Então, eu não tive briga. A Melita não deixa brigar, ela deixa conversar. E eu acho que ao longo desses anos, eu acho que eu tive. Os conflitos que eu tive da média para baixo numa franqueadora. Eu tive muito pouco, eu tive alguns um pouco mais cabeludos, mas porque na época era muito assim, como era muito incipiente, a gente não tinha jurisprudência, não tinha nada, a gente não tinha muito referências àquilo, era, né? Como é que tratava aquilo? O que ia acontecendo? O cara que dava uma entrevista intitulando como se ele fosse dono da marca, a outra, vários casos, o outro que começava a brigar no meio da montagem da loja, brigava com todo mundo, com a arquiteta, brigava, falava que o treinamento era uma porcaria, não sei o quê, e a gente tinha que, não dava para começar a franquia com um cara desse. Então, alguns problemas que surgiam, que a gente não tinha histórico, que nunca tinha acontecido, né? Hoje, você pega uma marca, é fácil, porque mesmo a gente, né, que atende, né, outros clientes, a gente já passou por aquilo. Nada vem que você fala, nunca vi isso. Mas de vez em quando eu sou surpreendida. Às vezes, não, a gente ainda pega umas coisas cabeludas, mas não é novidade. Não é aquela nossa senhora. Tipo, uma mulher vendendo bolsa que trouxe lá do outlet de Orlando, ela fez uma mesinha com caixa de papelão, forrou com toalha de mesa e colocou as bolsas na frente da cafeteria, uma cafeteria classe A. Nossa. Não te surpreende? Surpreende, pero não muito. Né? Assim, você não espera que ela vai fazer isso. A gente não espera, mas a gente não espera tanta coisa na vida. É isso, né? E eu acho que naquela época era muito empírico, né? Porque aconteciam as coisas e a gente se trancava numa sala e ficava cada uma falando o que achava. Então a Avenida Mal, ela falava outra coisa, aí vinha a Ana falava outra coisa, a Eva, e a gente falava, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Porque não estava previsto em contrato, porque a gente não tinha imaginado aquilo para prever no contrato, né? E o contrato que vai evoluindo, porque conforme a gente vai tendo problema, a gente vai começando a prever. Todo ano tem revisão de contrato. A gente tinha descobrido as coisas. Não, mas era muito legal, porque tinha muita criatividade. A gente não tinha referência. Não tinha material para você falar, meu Deus, né? Hoje você tem que... A gente foi criando os cases, A gente foi criando, né? Não tenho dúvida. Fomos criando padrões, políticas, boas práticas. E o mundo vai mudando muito rápido também, né? Então... E o que era uma boa prática há 30 anos atrás, hoje não é. Como você mesmo falou, eu queria um franqueado que se dedicava integralmente. Ou, na época que a gente começou, o território tinha que ser exclusividade, se lembra? O território tem que ser exclusivo.
Agora isso nem existe isso mais. Não existe mais. Nem é uma discussão. Né? Nem é. Nenhum franqueado vai discutir. Tem franqueado que quer. Tem. Mas porque pela própria falta de... Ou eles tiveram uma experiência muito ou ele escutou em algum lugar que aquilo lá é... Ele teve com outra franquia muito ruim e está querendo se proteger. Eu já tive casos assim. E você está expandindo? Estou expandindo. São Paulo. São Paulo, fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Tá onde? Recife. A gente já está com a segunda... Vai abrir a segunda loja. Né? Muito legal. Já estou. Rio de Janeiro também estou indo para a segunda loja. São de lá, né? O nosso sócio. É? O Eduardo, o Marcelo, são todos de lá, de Recife. Recife é uma delícia, né? Uma cidade maravilhosa. Ai, que delícia. Aquele sotaque bom. Sotaque gostoso. Mas, Sil, a gente caminhando aqui para o final, o que você hoje diria para quem quer ser francador? Que está entrando. Você voltou bem diferente mesmo. Do tipo, uns pensamentos mais diferentes. Então, então, como é que você falaria hoje para um francador? Fala, olha, posso te dar um conselho? Não vai por aí, porque isso aí eu fiz e não deu muito certo. Dá uma encurtada aí, vai. Posso te dar posso te dar um atalho? Te dar um atalho, ó. Começa assim, cara. Eu acho que você não pode começar primeiro com uma espada na mão, né? Pode parecer clichê, mas é uma parceria. E você tem que... Explica o espada na mão. Você já querer começar brigando. Qualquer coisinha você vai lá e briga. Não pode isso. Vou rescindir o contrato. E mexe, a gente vê franquia que está fechando 20 lojas de uma vez só. Não, vou te notificar, você vai ter que pagar a multa, senão vou fechar a tua loja. Entendeu? Então, eu acho que assim... Eu acho que, obviamente, tem um bom advogado que te auxilie, que oriente, que te oriente, não tem um lado de agressivo, de litígio. Para mim é super importante isso. Me ajudou muito na minha história. Óbvio que seja um bom advogado. Tenha lojas próprias antes de abrir a franquia, eu não tenho dúvida. Não adianta você abrir uma loja, ficar 3 meses. Não, gente, vamos testar mais. Não é 3 meses, né? Que você testa o seu negócio. Porque 3 meses pode ter feito aquele boom, depois não faz mais. Então, vamos ter 2, 3 anos. Eu não sei nem como é a lei. Não tem a lei, não especifica mas isso. Deveria. Eu acho que a pessoa tem que não passou na lei, né? 2, 3 anos, no mínimo. Estava no projeto, mas não passou. Eu recomendo, se eu posso dar essa recomendação, de você realmente estar numa franquia que já tenha experimentado um pouco. Eu evitaria, que você não está falando franqueado, você está falando franqueador, né? O franqueador. Então, você sabe que o teu resultado não é imediato, você vai ter que abrir um negócio, testar ele muito bem para você franquear, não é para se animar, nossa, abri uma loja, estou vendendo uma fortuna, vou franquear. Já começou errado, né? Eu acho que plano você pode fazer, mas estruturado. Franquia não é brincadeira, você mexe com a vida de muitas pessoas. É aquela pessoa que guardou dinheiro. Eu tenho um misto de franqueados, né? Mas eu tenho alguns que, com 50 anos, resolveram parar, ou se aposentar, Eu tenho 2 cenários muito grandes. Quem foi corporativo e sonha em ter uma negócio franquia. Próprio. E quem, então, juntou dinheiro a vida toda, né? Trabalhou, né? E pessoas que entraram depois que aposentou mesmo, acima de 60 anos, 55, 60 anos, que se aposentou e guardou aquele dinheiro. E que realmente não quer parar de trabalhar. Porque, gente, não existe mais aposentado ser com 60, terceira idade ser com 60 anos, gente. Não existe mais. Hoje a gente vai viver até 100, no mínimo. A nossa geração, eu acredito que vai viver até 100. Então, a gente, quando está com 50 anos, a gente está só na metade da vida, né? Então, você, quando está com 50, 60, ainda tem muita coisa para construir. Mas alguma coisa que, pelo menos, você se divirta. Eu sempre me diverti, tá? Eu sempre me diverti. Eu sempre fiz o que eu gosto. Não é sempre que você tem que entender que só é coisa boa, mas eu sempre me diverti no que eu fiz. E criei outras coisas me divertindo. Mas eu acho que para o franqueador é ele ter muita certeza do negócio dele, não se animar a curto prazo.
Não alucinar, né? Não alucinar achando que o negócio dele é a salvação do mundo. Não, te deu super certo, 6 meses de negócio, deu super... Nossa, eu vou começar a franquear. Não, gente, franquia é um negócio muito diferente. Você tem que estudar muito, você tem que vivenciar. É muito complexo. Porque envolve gente. Exatamente, você está mexendo com dinheiro que a família guardou, a grande maioria das vezes, tirando os investidores, né? Mas mesmo assim é meu dinheiro. É meu dinheiro. Não, mas é a realização de sonhos, essas coisas, né? É muito sério isso. É negócio próprio. Tem gente que fala assim, eu não gosto de falar em expectativa, mas eu acho que é super importante alinhar a expectativa. Eu acho que é o mais importante. Tem pessoas que falam assim, a expectativa cada um tem a sua. Então você vai alinhar para ver se a sua é igual. Cada um tem a sua. Só que como você vai fazer uma parceria e um vai colocar dinheiro, é importante que exista o alinhamento, porque senão você acha que é A, eu acho que é B, e aí como é que vai fazer? Então, não tem jeito. E eu acho que como franqueador é super importante a gente vivenciar outras histórias, sabe? A gente até como franqueador, né? Eu vi que vocês estavam conversando com a entrevista anterior. Eu sou de uma geração que eu nasci para ter uma profissão só, né? Meus filhos já trocaram a profissão e não se arrependeram, estão super felizes várias vezes ao longo da vida. E eu comecei a fazer coisas na minha vida um pouco mais tarde e para mim abriu super minha cabeça e eu realmente sou outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para ir viver outras experiências também, independente do negócio. Principalmente conversar com outras pessoas, manter relacionamentos fora desse universo do e ter outra experiência de trabalho também, né? Porque você faz conexões, você entende como sabe, você sai um pouco da toca e vai entender o que está rodando aí. Eu acho que quebra qualquer paradigma. É isso aí. Sil, super obrigada. E eu repito, Amor aos Pedaços foi uma das melhores escolas da minha vida. Eu aprendi na raça, mas com vocês também lá dentro, não tem preço. Acho que foi uma troca, obrigada. Isso que é legal. É a gente ter essa troca entre, né, o advogado e o cliente, a gente aprender, porque é uma troca. Às vezes vocês aprendem, mas a gente aprende também, né? Que nem dar aula. Você vai dar aula, você aprende mais que você ensina, né? Você vai fazer. Eu dou mentoria e sou conselheira hoje em dia. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Não, tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, mesmo voluntariado. Você vai fazer trabalho voluntário. Voluntariado. Você fala, nossa, eu estou me doando, que nada, você está recebendo. Você sai de lá tão grande, tão, né? É engraçado. Quando a gente dá, né? E a gente não recebe, não espera nada em troca, a gente recebe tanto mais do que a gente está dando, que é uma maravilha. Isso, né, em qualquer atividade que a gente tem. Então, eu acho que isso é muito bom. Isso é a vida, né? Eu acho que isso é a vida. A vida é isso. A gente só vem para isso. A gente não vem para mais nada. Mas a gente só descobre. Tem pessoas que descobrem mais cedo. E tem gente que descobre mais tarde. Mas tudo Ou bem. tem gente que não descobre nunca. Tudo bem. Vai vir aí de novo. Nós estamos aqui. Nós já descobrimos. Obrigada. Obrigada. Privilégio. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi muito legal. Muito sucesso no programa de vocês. Obrigada. E a gente, né, vamos marcar outros dias aí, outros encontros aqui no nosso Franchise Sem Fim.